Ricardo, eu queria te agradecer por ter estado conosco na sexta-feira no workshop anual da CEO Hub. Espero que você tenha gostado. A gente teve. A ideia era durar 1h30, a gente ficou 3 horas discutindo, mas Parece que foi bom. foi bom, foi bom. O pessoal adorou, foi muito bacana, né? Legal. E eu queria abusar de você e gravar uma entrevista contigo para a gente colocar para eles todos poderem manter a memória do que a gente discutiu lá. Não, perfeito, um prazer. Bacana. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é a ciência política, né? Quer dizer, a ciência política envolve a Estado, governo, a sociedade civil. Como é que é lidar com isso num país como o Brasil, Ricardo? Olha, é interessante. A ciência política, no fundo, é uma ciência para estudar como é que as sociedades tomam decisões de caráter coletivo, né? No fundo, a política é isso. É como comunidades maiores ou menores se organizam e definem dinâmicas para tomada de decisão de temas que são comuns, né? E isso se organizou como ciência aí no Renascimento para cá, né? Tem essa ideia de que aqui no Ocidente considerado o primeiro teórico da ciência política é o Maquiavel, mas você tem indicações de autores no Oriente que já teorizavam sobre o jogo da política antes do próprio Maquiavel, né? Mas aqui a gente acabou usando o Maquiavel como referência. Mas no fundo é um pouco isso. E conforme você vai avançando, né, no debate dessa área de conhecimento, você começou a ter mais peso para os debates de caráter institucional, né? Ou seja, vai influenciar na qualidade e na sofisticação das decisões coletivas, nessas decisões, né, dessas coletividades, de acordo, vamos dizer, a qualidade também das instituições sobre as quais se depositam aí as grandes responsabilidades decisórias. Então, aí entra uma parte do debate que olha, nós estamos discutindo que modelo aqui de sistema político? É parlamentarismo, é presidencialismo, é um semipresidencialismo? O modo do sistema eleitoral se organizar é baseado só em distrito, é um distrital misto, ele é só proporcional, tem duas câmeras, né? Se é bicameral, é federação ou não, ou seja, que temas ficam no campo das unidades federativas, que campo de decisão é nacional, né? Da União. Então, essas todas variáveis impactam na maneira pela qual essas sociedades tomam decisão, a forma pela qual ela toma decisão, e eu acho que tem a ver também com qualidade dessa decisão que acaba obtendo no final. Então, se você tem um problema institucional que, por exemplo, dispersa as forças políticas, que ela não favorece a formação de consensos, que ela gera espaços, incentivos para posições populistas, com baixo grau de responsabilidade, isso vai prejudicando a qualidade decisória ao final, né? E regimes ou sistemas com outros modelos acabam favorecendo. Então, ciência política trata isso, e eu acho que o Brasil é um caso que a gente tem que olhar dentro de uma perspectiva comparativa, né? Tanto comparativa historicamente, ou seja, às vezes a gente está passando por um processo que, sei lá, os Estados Unidos passou nos anos 60, que a França passou nos anos 50, coisas do gênero, e também comparativo do ponto de vista de países que têm características socioeconômicas próximas, né? Eu parto do pressuposto, eu e a maior parte da ciência política, que o Brasil não é uma jabuticaba, que o Brasil é só um caso dentro da experiência humana que tem tantas peculiaridades, né? É difícil a gente falar que aqui é diferente. Não é diferente. Tá? O filipino diz também, não, aqui na Filipina é diferente. O chinês diz, não, aqui é diferente. O Japão diz que é. Não é. Na verdade, são todas experiências de comunidades humanas que pela sua história, com suas trajetórias, acabam caminhando para um lado mais interessante ou para o menos interessante, mas eu acho que a única forma da gente entender o Brasil é comparar historicamente e comparar com outros casos próximos ao Brasil, né? Uhum. Pois é, um caso próximo é Portugal, mas você acha que dá para aplicar o semipresidencialismo aqui, como eles fizeram lá? Então, eu acho que Portugal tem, desde a transição, né, que a gente tem aqui a transição nos anos 80, eles tiveram do salazarismo um período anterior. E muitos dos casos de transição, de estudos na ciência política de transição, a gente usou tanto o caso de Portugal como Espanha
para olhar, e teve tecnologias ali. Como é que você saía de um impasse institucional? Como é que você enquadra as Forças Armadas num jogo de caráter constitucional? Então, assim, foi parâmetro nessa fase, eu acho que é parâmetro em outras tantas. Acho que do ponto do modelo político, acho que é um parâmetro importante. É óbvio que é um país em outra situação, e o peso de estar dentro da Europa, dentro da União Europeia, ele é importante, né? Mas, sem dúvida, sim, eu acho que Portugal é um caso interessante. E, mais recentemente, fizeram uma mega coalizão, né? Foi também até utilizado como paradigma aqui para olhar se a gente teria espaço para algumas coalizões semelhantes e tal. Então, acho que sim, Portugal pode ser um bom case, sim. Vamos criar a geringonça em Brasília. A Geringonça, eu estava tentando lembrar o nome, a Geringonça, exatamente. O nome que foi dado a essa coalizão era Geringonça. Eles mesmos, cara. Legal. Mas, Ricardo, eu fico sempre com a sensação que a coisa do cientista político no Brasil é meio cobrada como um oráculo, né? Quer dizer, Então, tem um pouco isso, exatamente. Eu acho que assim, o cientista político ele não participa do jogo político. A rigor, ele é um observador, né? E como todo observador, ele tenta achar traços comuns na experiência que a gente está observando com algum aspecto da teoria ou da experiência dentro do campo da política que possa ser utilizada como parâmetro. E, a partir daí, desenhar cenários. Mas não tem menor hipótese de você ter oráculos na área política e social em geral, né? A previsibilidade, assim, porque o que acontece? Tem tantos fatores simultaneamente operando nesse mundo social que é muito difícil você conseguir se aproximar de um modelo com capacidade de predição próximo ao que você tem de algumas ciências naturais, né? Então, assim, a predição que você consegue ter na física, na química, etc., na astronomia, é difícil aplicar para qualquer ciência humana, antropologia, sociologia e também para a ciência política. Mas existem parâmetros de análise. Então, assim, quanto mais você identificar ou conseguir selecionar variáveis que têm uma capacidade explicativa mais ampliada, melhora o seu modelo, né? Se você começar a botar variável que explica marginalmente, você está perdendo a essência do seu modelo de análise. Então, acho que a briga na ciência política é como você olha para o jogo político brasileiro comparativamente a outros e identifica ali as variáveis que são teoricamente, as mais explicativas dos cenários que acabam ocorrendo. Então, acho que esse que é o jogo. Não tem nada a ver com oráculo, mas tem a ver com uma seleção, né, de variáveis dentro de um modelo explicativo que seja coerente, né? É que, para quem não é do ramo, né, pô, eu sou engenheiro, né, quer dizer, então é bem mais complexo de entender. Né? Quer dizer, me parece que existe um nó na política nos tempos atuais. Né? Quer dizer, eu fico pensando, né, sei lá, 30 anos atrás a gente lia o Hobsbawm, né, era o historiador da moda. Né? E ele escreveu a era dos extremos, tempos fragmentados. Né? Se ele fosse escrever um livro hoje, ia ser o quê? A era da insanidade? A era da surdez? É uma boa pergunta. Mas você sabe que eu acho que tem, assim, no caso do país, do Brasil, eu acho que assim, a gente é uma sociedade muito heterogênea, né? No sentido, a gente estava comentando agora a experiência agora nesse fim de semana em Curitiba e o peso que tem o fato de ter sido colonizado fortemente ou influenciado por colônias italianas, alemãs e tem um pouco de polonês, né? Tem um pouco de ucraniano, mas essa tradição mais fortemente europeia, como isso impactou até o desenho urbanístico, né? Então, assim, quando você vai para outras regiões do Brasil, a composição populacional é completamente diferente. Então, você tem no país um pouco diferente, por exemplo, sei lá, da França, que você tem, não é homogêneo, porque você tem vários grupos, mas eles são mais próximos, né? Eles têm historicamente experiências mais próximas. Então, tanto que é um país unificado, né? Não é nem uma federação. Então, o Brasil está mais próximo do que é uma Índia, do que até talvez os Estados Unidos, do que uma Indonésia, do que é um país europeu nesse sentido. A gente estava comentando de Portugal. Portugal é muito mais homogêneo do ponto de vista cultural, histórico e tal. Então, assim, aí você soma nisso a uma diversidade não só de origem cultural, mas socioeconômica, né? Um nível de pobreza,
por exemplo, o cooperativismo no Sul é uma experiência completamente diferente do cooperativismo no Nordeste ou no Norte. Então, isso muda, né? Porque o cooperativismo é uma propriedade privada coletiva, né? Ele não é nem a empresa capitalista com poucos proprietários e nem uma empresa pública. E isso muda a experiência, obviamente, com o mundo econômico, com o mundo do trabalho, e tal. Então, assim, essas variações que a gente tem visto dificultam, obviamente, qualquer projeto comum para o país. O projeto do país tem que levar em conta essas diferenciações. Agora, se você somar essa dificuldade num país em desenvolvimento muito heterogêneo, com esse processo aí que você falou do Hobsbawm, né? O Hobsbawm foi olhando esses livros mais clássicos, mais recentes dele, ele olhava os grandes ciclos. Esse último ciclo que a gente está vivendo, eu acho que é dessa quarta revolução tecnológica, ele desorganizou muitos aspectos da vida socioeconômica, né? Essa tecnologia disruptiva que a gente tem aí, da internet aplicada a serviços, a vários espaços da convivência humana, eu acho que tem um elemento disruptivo. Então, eu acho que se fosse o Hobsbawm, talvez ele fosse comparar ali com a Revolução Industrial, né? Porque também foi muito disruptivo, né? Foi uma hora que você teve uma desestruturação social, né? Você teve aquela imigração ali, um êxodo rural. Então, as sociedades que 30 anos atrás eram 80%, 90% rurais, de repente viram 70% urbano, grandes conurbações, relações de trabalho que não eram mais caráter serviço, mas já eram assalariado, mas sem regras, e aí tem toda aquela loucura que a gente viu, né? E isso, obviamente, transborda para o campo político, né? Todas essas tensões, indefinições e rupturas nos tecidos sociais que esse movimento de revolução tecnológica ocorre, isso vai para a política e dá muito ruído. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil e fora do Brasil também um componente dessa natureza. Assim, está desorganizando, as classes médias estão desorganizadas. Você pegou a empregabilidade, que no primeiro momento da Revolução Industrial foi pegando as classes mais baixas, nessa Revolução Industrial pegou a classe média. Você está desempregando advogados, você está desempregando jornalistas, você está desempregando pessoas que antes estavam relativamente confortáveis, né? Então, eu acho que o Brasil agora soma algumas características próprias do país, começa aí o multiculturalismo, etc., diferenças regionais, etc., com uma gestão, talvez, ou digestão, talvez, dessa revolução tecnológica que pegou a gente em cheio, né? Então, o desafio para o Hobsbawm ia ser maior, talvez, do que os livros anteriores. Melhor ler o Niall Ferguson. Exatamente. Mas o que me ocorre é assim, tem uma sandice surda na conversa, né? E quando eu estou falando de política, evidentemente a gente não está falando só dos políticos, né? Todos nós participamos do processo político, né? E parece que a conversa, a diferença de opinião está cada vez mais difícil de ser expressada. Porque, bom, a rede social acaba potencializando isso, né? Mas qualquer opinião que você emita, você leva tapa de tudo quanto é lado, né? Para ser gentil, né? Porque é mais que... Né? Quer dizer, essa questão... você acha que, aliás, as redes sociais são as culpadas? A facilidade, né? Aquele escritor italiano do Nome da Rosa, o Umberto Eco. Humberto Eco. O Humberto Eco tinha uma frase que ele dizia que a internet deu voz aos tolos, né? Ou algo assim, né? Acho que ele era mais duro, né? Ele foi mais duro, os idiotas, ele vai lá. Isso. Mas a culpa está aí ou existe uma sobretensão no sistema de relacionamento das pessoas, de modo geral? Eu acho que, assim, como até o termo se refere às mídias, né? São meios, né? Nunca eu acho que a culpa é do meio, né? O meio é o meio, né? Ele está reproduzindo coisas causais, né? Então, coisas que precedem a funcionalidade dessa mediação. Então, acho que as mídias sociais, elas são, talvez, elas podem ser uma espécie de uma caixa de reverberação, mas essas tensões já existiam antes, no meu modo de ver, não são elas que criam, elas jogam, talvez, essas tensões por uma dinâmica que não é muito favorável a um diálogo organizado. Mas as tensões já acho que vêm antes e são, no meu modo de ver, de caráter estrutural, né?
as mídias, numa uma parte de temas, eles ajudam, por exemplo, quando elas facilitam a circulação de informação, quando ela democratiza acesso, por exemplo, a meios de informação que antes eram muito restritos, né? Por exemplo, um jornalismo escrito, uma revista escrita, sempre foi lida por uma parte muito pequena da população. Quando você tem fragmentos disso andando pela mídia social, é óbvio que ele acessa mais pessoas. Agora, acessa de maneira mais simples, né? Essa democratização implicou uma simplificação, e talvez aí o Humberto Eco tenha toda a razão do mundo quando ele falou, olha, se tirou um pouco os filtros que a sociedade havia criado sobre a boa informação, sobre a boa análise daquelas que são, né, do dia a dia, patéticas, né? Então, às vezes, você tem algumas versões sobre um fato histórico, um evento, que acaba sendo gerado por um sujeito que não tem nenhuma qualificação para fazer uma avaliação mais sofisticada. E aí vira... Então, mas eu diria que é parte desse processo de democratização muito radical e muito rápido de circulação de informação. Mas ela não teria uma dramaticidade tão grande se não tivessem tensões lá no fundo, né? Eu acho que o problema me parece que a gente acabou aflorando algumas tensões que estavam escondidas, e aí hoje em dia essas tensões estão no ar. E acho que somado a isso, e aí talvez tenha um elemento histórico importante, que historicamente vai e volta, né? Mas assim, o nível de tolerância diminuiu muito, você tem toda a razão. Sim. Eu acho que se assemelha, se a gente olhar para a história aí também recente, você tem períodos de muita tensão social onde a tolerância cai, né? Então são períodos de tensão. O clássico é a Europa entre guerras, né? Você teve ali na Europa entre guerras uma redução da tolerância, e aí como baixa tolerância, acaba tendo esse processo de buscar culpados de maneira simplista, né? Judeus, ciganos, homossexuais, como foi na época. Volta. Mas você tinha outros momentos nos Estados Unidos, você teve o macartismo, depois você teve a contracultura, você teve o movimento negro, então o inimigo era o negro. Como na Europa hoje você tem um problema, o inimigo é o imigrante, sendo... Tá certo. Alguém a culpa, né? Não tem, a sociedade acha culpados, né? De modo geral. Exato. E aí, independente de redes sociais, né? Esses fenômenos de baixa tolerância, eles são historicamente ocorrem de tempos em tempos e com razões diferentes, né? Então, assim, você tem intolerância na Ásia também, né? A gente vira e mexe casos lá entre hindus e muçulmanos, entre hindus e outros grupos, os Sikhs e etc., que tinha uma outra vertente religiosa, enfim, essas coisas se manifestam de diferentes maneiras. O problema é que quando a sociedade não consegue lidar com esses movimentos de intolerância, as instituições falham e etc., isso acaba gerando uma tensão política acima do esperado. Assim, eu acho que as instituições brasileiras estão tentando operar no limite do razoável, né? Talvez até forçando um pouco as regras constitucionais, mas tentando segurar um pouco. Quando o cara faz um discurso de ódio até uma convocação para ação, eu acho que aí o judiciário está entrando e falando, olha, ele passou do razoável, né? Não é mais um embate de ideias, mas é um movimento político de incitação, né? Mas, assim, eu acho que nós estamos, sim, num momento difícil, a intolerância baixou, como você chama aí, essa surdez, né? As pessoas parecem que não ouvem mais os argumentos com o mínimo de cuidado. Eu acho que sim, acho que estamos passando numa fase dessa, sim. Bom, legal. Você viu que na sexta-feira você estava lá com 12 presidentes de empresa do nosso grupo e cada um com uma visão diferente de mundo e todos muito assertivos, mas a gente consegue manter um debate em alto nível, né? Quer dizer, não é impossível. Exato. Mas também, ao mesmo tempo, Ricardo, nessa experiência nossa de sexta, tem muito de desconstruir algumas ideias que acabam vindo meio sem muito fundamento e entra na discussão, né? Então, de repente, você tinha algumas teses, né, ou hipóteses de coisas que estavam acontecendo no Brasil, e aí, às vezes, só o momento de você parar e dar uma checada, olha, vamos ver onde que está a origem disso, faz sentido, qual que é a sua evidência de que está ocorrendo, etc.
isso às vezes ajuda, não precisa nem confrontar, mas só buscar não desconstruir, mas checar, né, as bases desses argumentos. Eu acho que de maneira, obviamente, tolerante, respeitosa e tal, eu acho que esse é um exercício para os dois lados, né? E os dois lados parecem não se ouvir, e se um fizer isso com o outro, acho que tende a ganhar racionalidade a discussão, né? Porque você sabe que tem na ciência, a ciência, no fundo, tem um método para organizar a discussão, né? Aliás, a ciência é isso, né? A ciência é um método de organizar a discussão. Ele é, olha, o que eu posso considerar, o que você... Eu sei que a nossa comunicação é imperfeita. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui um conceito mais preciso possível para ver se a gente aqui está falando o mesmo termo. Então, aí, quando fala democracia, o cara define. Quando fala regra de maioria, define. Quando fala... Por quê? Porque na ciência o pessoal diz o seguinte, quando você tem conceitos bons, é como se você tivesse pedras para atravessar um rio, onde você pisa e você não afundar, não anda do lado, né? Você precisa ter algumas bases comuns para formar uma discussão mínima, né, para se entender e ter uma discussão minimamente construtiva. Às vezes, eu acho que a gente peca em usar conceitos muito fluidos, ou não usar conceitos, né? Então, esse eu acho que é um desafio do debate atual. Pois é, aí deixa eu então te provocar, né? A gente tem assistido, né, um problema com as democracias liberais europeias, por exemplo. A gente viu um nível de corrupção alto, mesmo lá, né? Aqui, bobagem falar, quer dizer, você acha que a esquerda perdeu o seu sonho por se corromper? Não, eu acho que o fenômeno de corrupção não é da esquerda, né? O fenômeno de corrupção ele tem, ao longo do tempo, oscilado. A esquerda se entendia sempre como muito pura de propósitos. Purista, é. A direita e o movimento conservador também tinha uma ideia de referência moral forte, né? Mas você tem a razão. No caso do Brasil, eu acho que o fenômeno de corrupção, na proporção que a gente viu, foi uma experiência dentro do governo Lula e Dilma. E aí eu acho que correlacionou muito com a esquerda. Mas você teve períodos clássicos de corrupção no getulismo, a segunda fase do getulismo. Você teve um momento clássico de corrupção do próprio Juscelino Kubitschek. Bom, durante a ditadura, você teve escândalos gigantescos de corrupção, né? E desde Itaipu, você teve N casos. Então, assim, a questão da corrupção eu acho que tem mais a ver com qualidade institucional do que com um grupo de esquerda ou direita, etc. Assim, se você não tiver instituições com capacidade de regrar o uso dos recursos públicos, a corrupção vai estar em qualquer lugar. Você tem corrupção na China, você tem corrupção nos Estados Unidos, você tem corrupção na Europa. Então, assim... no brasileiro, né? Isso é importante que fique claro. Não, pois é, isso é loucura. Tem uns brasileiros que acham não, que o brasileiro é o mais corrupto do mundo. Zero. Então, eu tenho aqui uma experiência na América Latina, dá para garantir que o brasileiro não é diferente de corrupção do argentino, do mexicano, zero. Um cara que afirma isso não tem base nenhuma, né? Também tem países africanos com um nível de corrupção altíssimo. Você tem, tá certo? Não dá para, não tem. O brasileiro às vezes gosta de botar uma carapuça, né, de síndrome, né? Como é que é a síndrome do cachorro vira-lata? O Macunaíma, né? A síndrome de Macunaíma, eu diria. Uma síndrome de Macunaíma, né? Mas enfim, esse tipo de preconceito, de complexo de cachorro vira-lata, né? Mas assim, a experiência de corrupção recente no país, mais, vamos dizer, de escala, eu acho que mudou muito no PT, foi a escala, e depois o fato dessa corrupção estar associado a um processo eleitoral, né? No meu modo de ver, essa segunda parte ainda é mais grave que a primeira. Porque corrupção você teve no país, e eu acho que a corrupção é uma questão de polícia, não é questão de política, é uma questão de polícia. As instituições de controle têm que ir em cima, e isso vale para esquerda, direita, militar, civil, religioso. Tem instituições que sejam capazes de coibir isso, e, em geral, são instituições de investigação de caráter policial, criminal policial. O problema é quando isso vira o eixo da política, tá certo? A política na verdade, de novo, né, é esse exercício de decisão, das decisões coletivas mais fundamentais da sociedade. Quando a sociedade começa a parar de discutir qualquer assunto e acha que tudo tem a ver com corrupção, é como se a política fosse reduzida à polícia.
E aí você tem estados policiais que emergem. Por isso que você surgem lideranças muito mais policialescas do que lideranças políticas, estadistas, caras com estratégia de desenvolvimento. Na hora que o cara começa a discutir corrupção, não, o problema do país é corrupção. O tema do desenvolvimento some. O tema do crescimento econômico some. Parece que o problema do país é estritamente de caráter policial. E aí tem um derivado disso, que eu acho mais grave ainda, Ricardo, é a questão de achar que a questão da corrupção é um problema moral e não um problema de instituição. Né? E aí vem o pior dos mundos, porque se você tem um Estado policialesco e moralista, aí não tem mais espaço para política nenhuma. Aí é um passo para um Estado autoritário. Tá certo? Porque o cara fala, olha, você desqualifica moralmente seu adversário e você tem um Estado de caráter policialesco, pronto. Onde tem espaço para divergência, para um princípio liberal da liberdade individual, dos direitos individuais? Some. Então, assim, por isso que esse movimento é muito preocupante entre tentar fazer da corrupção um eixo principal, ele como se não existisse um tema político por trás, ele acaba sendo reduzido a um caráter moralista. E aí isso dá um passo do autoritarismo. Pois é, mas aí a gente chega no drama que nós estamos vivendo hoje, né? De um lado, você toma a direita, que não é a direita, que é a extrema-direita, né? Numa posição policialesca, supernacionalista, se apoderando dos símbolos nacionais, né? Que é uma encrenca, né? E, de outro lado, parece que só a esquerda que é progressista, né? Quer dizer, então, no final das contas, a inovação, inclusive social, né? A inclusão social e etc., acaba virando uma bandeira da esquerda. Quer dizer, nenhuma coisa nem outra, né? Nem a esquerda deixa de ser nacionalista e nem a direita pode ser contra toda a inovação. Como é que fica isso? Né? Quer dizer, nós estamos criando uma dicotomia complicada de aproximar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa dicotomia é muito ruim para qualquer processo decisório mais maduro, exatamente por isso. Parece que você lida com caricaturas, você não lida com teses, argumentos, é com caricatura. É aquela simplificação extremada de um fenômeno. E aí, a partir disso, você não tira nenhuma decisão sofisticada, você só tira decisão simplista. Então, acho que a direita encaminha para um lado, pelo menos uma parte da direita. Você tem uma direita sofisticada no país, tá certo? Uma centro-direita de caráter liberal, uma liberal política, liberal econômica, liberal nos costumes. E você tem uma centro-esquerda que é muito estruturada, tem um pensamento que tem histórico vinculado ao estruturalismo, mas menos no país. É engraçado, o pessoal fala muito da esquerda, mas a tradição de fato comunista, ou mesmo socialista no Brasil é muito pequena. Né? Quase você nunca teve um partido comunista ou socialista relevante no país. Você teve trabalhista, que é completamente diferente de socialista e comunista. E mais recentemente você teve esse novo sindicalismo, que é um pouco da onde surge o Lula, e que, na verdade, não chega também, não é trabalhista, que eles rompem com a visão getulista e trabalhista corporativa, mas ela não é exatamente socialista, ela é essencialmente um processo de caráter europeu, onde esses caras se compõem com o capital. Não é à toa que eles vêm, esse sindicalismo mais avançado vem do pessoal das montadoras internacionais. É na interlocução com as multinacionais que surge o Lula, não é com a interlocução com o grande latifúndio, né, e aí, chamar isso... Não é resultado de uma ação dos campesinos, né? Em absoluto. Exato, exato. E, aliás, você sabe que tinha um período que o pessoal mais à esquerda criticava esse sindicalismo, porque ele parecia que ele monopolizava o debate e excluía os campesinos, né? Realmente os excluídos e tal. Então, tem um pouco essa contradição. Agora, no país, você tem essa simplificação banal de olhar para esse pessoal e chamar ele de extrema esquerda e tal. E eu diria que eles nunca foram comunistas, nunca tiveram na história do Brasil um partido comunista organizado, mesmo socialista. Você tem trabalhistas e agora, mais recente, o que eu chamo de nacional-desenvolvimentistas. Mas não são exatamente de esquerda, é um outro fenômeno. E na direita, você tem talvez três partes. Assim. Você tem essa extrema-direita completamente boçal, uma extrema-direita violenta, ignorante, intolerante, né? Aí é difícil até argumentar, não tem muito. Eu diria assim, é um movimento
boçal. Realmente é um movimento quase animalesco da reação desse pessoal, violento e tal. É na linha Alternative für Deutschland. Exatamente, exatamente. Ele simula esse tipo de coisa. Ou mesmo o movimento que Mussolini puxou lá atrás. E quando você olha a origem do movimento dos fascistas na Itália, o Mussolini foi recrutar o pessoal naqueles militares que haviam sido os mais violentos durante a Primeira Guerra, passava nos prostíbulos, ele passava na noite nas quebradas para pegar. Ele regimentou essa turma para fazer a sua massa inicial de movimentação política. Então, assim, isso cheira um pouco isso. Aí você tem os conservadores que, no Brasil, infelizmente, é uma escola que nunca conseguiu se organizar politicamente para valer. Né? Você tem conservadores sofisticados, você tem vários pensadores, você teve várias lideranças, mas eles nunca se organizaram politicamente num partido, eleitoralmente viáveis. E aí perderam um pouco o espaço político. Mas eu acho que tem muito a ver, faltou um Churchill, faltou grandes lideranças, como outros países tiveram, conservadores. Você pode até, no último caso, lembrar do Reagan nos Estados Unidos, que são caras que organizaram agendas, foram para o embate eleitoral, ganharam e implementaram uma agenda. Você pode concordar ou não, mas os caras foram sofisticados, ocuparam espaço, etc. E esse pessoal no Brasil é incrível como ele não se associa. E entre esse pessoal conservador e essa extrema-direita boçal, surgem lideranças como o próprio Bolsonaro, aí surge Jânio Quadros, Maluf. Aí você fala, cara, isso não é liderança conservadora. Não pode chamar o Maluf, que virou, né, com um histórico de corrupção gigante, ser um representante conservador. É uma contradição nos termos. Os conservadores não defendem isso. Tá certo? Uma democracia cristã não defende esse tipo de coisa. Então, assim, é curioso como eles facilmente são capturados por lideranças muito ruins e aí perdem, nos momentos seguintes, espaço. Eu diria que tem uma direita liberal que está organizada nas elites, nas escolas, cada vez mais presente, mas que falta uma certa musculatura política. Mas eu entendo que existe aí forças interessantes. Vamos ver se agora, nas próximas eleições, esse pessoal mais, né, moderado e estruturado consegue se entender. Eu acho que tem um espaço aí, talvez, para se criar aí uma nova patamar de convergência e tolerância dentro do que a gente poderia imaginar vamos dizer, uma democracia liberal e progressista do ponto de vista de políticas sociais. Né? E a nossa sociedade precisa. Né? Urgentemente. Ricardo, me desculpe, mas não dá para ir a Roma sem jogar a moedinha na Fontana di Trevi e não dá para ir a Delfos sem fazer uma pergunta. Ótimo. Bolsonaro, Lula ou Moro? Olha, eu acho que hoje, assim, se fosse para apostar, eu acho que assim, tem uma primeira vaga no segundo turno que deve estar em torno do Lula. Acho que o Lula, tanto na versão atual, até indo uma coalizão até o PSB, como uma possível tentativa que ele parece estar tentando implementar, que é avançar para uma coalizão mais ao centro e até a centro-direita, eu acho que isso, nesse cenário, parece bastante... Dá para ter um certo nível de certeza que o Lula vai estar uma das duas vagas no segundo turno, né? Claro, se não tiver nenhum evento drástico no meio, de violência, de atentado, de algum acidente com ele, alguma denúncia, alguma coisa, mas olhando por hoje e projetando, me parece que essa é difícil tirar do Lula, de novo, ceteris paribus, né? Olhando só essa variável, mantendo as outras constantes, ele deve estar no segundo turno. E a briga hoje me parece que está muito concentrada entre o Bolsonaro, nessa segunda vaga, com baixíssima chance de se tornar majoritário no segundo turno, portanto, muito frágil, e uma terceira via que, caso se mostre mais competitiva num segundo turno para retirar o Lula, para competir com o Lula, acho que essa terceira via pode ganhar força eu diria que é de março para frente. Até lá, eu acho que vai ser muito teste, muita balão de ensaio, mas a partir de março, abril do ano que vem, pode ser que configure, e eu não descartaria aí hoje um segundo turno entre Lula e essa tal terceira via que ainda não tem cara, mas eu acho que tem uma demanda para isso ocorrer. Não sei se vai se organizar, mas hoje eu diria que ele é mais factível para realmente um segundo turno de um confronto de grupos mais coesos do que um Lula-Bolsonaro. Né? Eu acho que esse cenário está ficando um pouquinho mais remoto. Legal. Ricardo, muito obrigado por ter estado com a gente na sexta-feira, foi muito bom. Muito obrigado por essa conversa, outra aula.
Vou te provocar mais vezes. Não, pô, o prazer é sempre meu, Ricardo. O grupo lá na sexta e o debate na sexta durou um monte, né? Mas foi muito interessante. Acho que todos nós saímos melhores daquela sessão. Sem dúvida, que é a proposta que a gente tem no seu Hub, né? Excelente. Para o crescimento das pessoas. Perfeito, Obrigado. mestre. Até logo, prazer.